Então, bora, pessoal, começar aqui mais uma resolução de prova. Gente, é, uma prova bastante atual, né? O professor está resolvendo com vocês a banca Fundatec. Eu trago aqui uma prova que ocorreu agora, iniciozinho de agosto de 2026, que é quando eu tô no mês que eu tô gravando este vídeo. E que prova que é, né? A Prefeitura Municipal de Água Doce, na minha querida Santa Catarina, né? Esse estado querido que eu moro. E, bom, vamos para a prova direto de matemática, né, que fala o seguinte. Vamos lá, beleza, aqui, show de bola. Gente, o que que fala a questão, né? Olha lá. Uma empresa de tecnologia desenvolve kits para criação de conteúdo digital. Cada kit deve conter 5 equipamentos distintos, escolhidos entre 8 dispositivos de captura e 5 equipamentos de áudio. Para atender às necessidades dos criadores de conteúdo, cada kit deve conter pelo menos 2 equipamentos de imagem e pelo menos um equipamento de áudio. O número de kits distintos que pode ser montado é. Gente, o que que acontece então, né? Assim, ó, temos 8 equipamentos de imagem e 5 de áudio, mas cada kit deve ter apenas 5 equipamentos. Usamos combinação porque estamos escolhendo os equipamentos e a ordem deles no kit não importa. Como o kit precisa ter pelo menos 2 equipamentos de imagem e pelo menos um de áudio, existem 3 possibilidades: 2 de imagem e 3 de áudio, 3 de imagem e 2 de áudio, fechando 5 equipamentos, né? Ou 4 de imagem e 1 de áudio. Então, a gente vai calcular da seguinte forma, né? Só pensando aqui. A gente vai calcular combinação de 8 elementos tomados de 2 a 2, multiplicado por a combinação de 5 elementos tomado 3 a 3, mais a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 e, né, a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, mais, não sei se vai caber aqui, gente, combinação de 8 elementos tomado de 4 em 4 e 5 elementos tomados de 5 em 1, né? Questão relativamente, assim, vamos pensar assim, já começa com os dois pés na porta, né? Lembrando que combinação, vamos fazer aqui para você lembrar, né? Combinação de um total de elementos tomados de P a P é o que? A quantidade total de elementos, quanto que eu estou pegando, N menos P fatorial. Resolvendo aqui, a gente vai ter 28 que multiplica 10, perfeito, mais 56 que multiplica 10, mais 70 que multiplica 5, teremos 280, mais 560, mais 350, a gente chega no total de 1.190 possibilidade de formar esse kit, né? A alternativa A de aprovação. Perfeito, gente. Olha, o professor, sendo bem sincero, é o tipo de questão que tu olha assim, professor, poxa, eu passaria ela. Provavelmente a gente passaria também, né, gente? Bom, uma questão que trata de combinação, né? E, e já elevou um pouquinho o nível, né? Interessante como as provas durante os anos elas vão trazendo esses conteúdos um pouco mais elevados e vão aumentando um pouquinho a régua, né, gente? Interessante isso. Muito. Vamos para a próxima questão, questão de 27. E só para também elucidar um pouquinho mais o que a gente fez aqui, tá, gente? Ó, só para você entender um pouquinho mais, tá? O cálculo que a gente fez aqui. O kit ele precisa ter 5 equipamentos, com pelo menos 2 de imagem e 1 de áudio.
Assim, temos apenas 3 possibilidades. 2 imagens mais 3 áudios, 3 imagens mais 2 áudios, 4 imagens mais 1 áudio. Agora calculamos cada caso, né? A combinação ali, a gente usou 2 imagens, então a gente vai usar a combinação pegando 8 dispositivos e escolhendo de 2 em 2. E vamos multiplicar pela questão dos 3 áudios, né? De 5 equipamentos de áudio, vamos escolher de 3 em 3, por isso que a gente vai multiplicar. Eu quero imagem e áudio. Depois a mesma situação para 3 imagens e 2 áudios, e a mesma situação para 4 imagens e 1 áudio. Por isso que a gente fez essas combinações dessa maneira aqui, né? A gente está vendo cada uma das possibilidades. Depois a gente vai somar cada uma e vai encontrar 1190, né, gente? Só para você não se perder um pouco nesse cálculo. Bom, mas professor, o que que fala a segunda questão, né? A segunda questão fala o seguinte, ó. Uma empresa de abastecimento de água utiliza reservatório cilíndrico para armazenar água potável destinada ao consumo da população. Em determinado dia, foi necessário armazenar 24 mil litros de água em reservatório cilíndrico, de meio metro de raio e 2 metros de altura. Nessa condição, considere π3 qual é o número mínimo de reservatório necessário para armazenar toda a água, tá? Beleza, foi necessário armazenar de água, ok. Bom, vamos pensar aqui, né? Primeiramente, a questão do volume desse cilindro, né? O quanto que vale esse cilindro aqui, o volume dele. Gente, para essa questão, se a primeira questão da sua prova já foi uma baita de uma paulada, a segunda questão ela vai nos facilitar a vida. Por quê? Qual que é o volume que eu tenho aqui nesse reservatório? Qual que é o volume do reservatório? Se é um cilindro, a gente tem o quê? Que é πr ao quadrado, que multiplica a altura. Se o π é 3, a gente vai considerar 3 vezes... Olha, o que é 0,5? É 1 sobre 2. Estou elevando ao quadrado e multiplico por 2, que é a altura. A gente tem aqui 3 vezes 1 quarto. Multiplicar 2, a gente tem 6 quartos. Simplificando 2 e dividindo por 2 embaixo, a gente tem 3 meios metros cúbicos. Só que, a gente vai lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, vou multiplicar por 1000 aqui, para converter, a gente vai ficar com 3.000, que divide 2 metros cúbicos, litros, né? E a gente tem o que? 1.500 litros. Então, a gente descobre o seguinte, que a capacidade desse reservatório é de 1.500. O volume do reservatório é de 1.500. Só que eu quero abarcar 24 mil litros. Eu vou precisar de quantos reservatórios? É a gente pegar os 24 mil e dividir eles em 1.500, de 1.500. Podemos mandar embora. A gente pode dividir, dá para dividir aqui por 3 em cima e embaixo, a gente vai ficar com 80 que divide 5 e 80 que divide 5, ó, vamos multiplicar por 2, 0 vezes 2 é 0, 8 vezes 2 é 16, a vírgula vem aqui, entre último e penúltimo, então a gente vai precisar de 16, né, reservatórios, alternativa B de bacana, né, gente, uma questão já relativamente que nos deu para dar uma respirada, né, ela queria saber se a gente lembrava o volume do cilindro. O que fala a questão 28? Essa prova vai até a 30, né? A questão 28 é o seguinte, considere os polinômios ax ao quadrado mais b menos 1x mais 4 e q, beleza? Sabendo que p e q são polinômios idênticos, o valor de 2a mais b menos c é... Bom, gente, se é idêntico, o que a gente pode pensar? O a é o coeficiente que é competitivo ao quadrado. Se eles são iguais, então o a vale 2. Porque tem 2 aqui, tem 2 e o a aqui, então só pode valer 2. O b é que acompanha o x, beleza? Então, o que está próximo do x aqui tem que ser 5, né? Só que a gente tem o que aqui? A gente tem, na verdade, aqui, né? B menos 1, né? Então, esse B ele tem que valer 6 para fazer menos 1 e dar 5. Muito cuidado. E o C
ele só pode valer 4, né? É o número sozinho aqui, beleza. O que a questão quer? Ele quer 2 vezes A mais B menos C. Então ele quer 2 vezes 2 mais 6 menos 4. 2 vezes 2 é 4 mais 6 menos 4. 4 menos 4 é 0 e nos resta 6. A alternativa D de Detona, né, gente? Bem interessante. O professor já viu bastante ocorrer essa questão de a Fundatec trazer essa relação de pronômios idênticos, né? Quer dizer aqui o seguinte para nós: o coeficiente vai ser o mesmo, né? Porque o coeficiente é aquele número que acompanha, no caso aqui, as letras. No caso, o A que acompanha o x ao quadrado, o B que acompanha o x e o C está sozinho, né? Olha a questão 29. O valor da expressão aqui, o que a gente tem? Gente, o que a gente pode pensar, né? Bom, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a fatoração. 45, vamos pensar, o que é 45? É 9 vezes 5, beleza? Então, raiz quadrada de 9 vezes 5 é o que? É 3 raiz de 5, porque o 9 sai da raiz, né? Porque a raiz quadrada de 9 é 3, então vai sair da raiz e tem o seguinte, né? A gente vai reescrever aqui, a gente tem 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 3, que multiplica 3 raiz de 5 mais o que, né? Vamos pegar aqui. O que é o 12? Raiz quadrada de 12 é o que? É igual a raiz quadrada de 3 vezes 4. A gente tem 2 raiz de 3, beleza? Aqui a gente tem um produto notável que é o quadrado da soma pela diferença, né? Que diz o seguinte: o que é o quadrado da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado, menos, né? Deixa eu botar aqui, menos, se eu estou bem lembrado, né? Menos o quadrado do segundo termo. Entre multiplicação, a gente vai ter o que? 3 ao quadrado é 9, e raiz de 5 ao quadrado é 5, menos 4 vezes 3. 9 vezes 5 é 45, 45 menos 12. 45 menos 12 é 33. É isso? Opa, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá. Ah, 3 a 4 tá certo. Beleza. Vamos verificar aqui, gente, o que está acontecendo, né? Pois é, gente, o professor está acompanhando aqui o gabarito preliminar, né? Ele consta que é B de bacana, tá? Mas não, né? Aqui vai dar 33, então seria D de detona, certo? Provavelmente vai ser ajustado ali com o gabarito oficial, né, gente? Provavelmente vai ser feito isso. Vai ser feito o ajuste com o gabarito oficial. Porque o que, que acontece aqui? Deixa eu apagar aqui o que, que a gente tem, né? Um produto notável muito importante mesmo, que é o seguinte, por exemplo, ó, se eu tenho enfim, né, correlação pela diferença é quem?
é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, beleza? A alternativa D de detonante tem um produto notável aqui. O que que fala a questão 30, tá? Ela fala o seguinte: uma empresa de tecnologia observou que o número de acessos ao aplicativo dobrou a cada dia durante uma campanha de divulgação. No primeiro dia, o aplicativo recebeu 80, mantendo esse padrão. Quantos acessos o aplicativo receberá no quinto dia? Gente, se eu estou sempre dobrando, eu tenho uma progressão geométrica. O termo que eu quero descobrir é igual ao primeiro termo que multiplica Q elevado a menos 1. Então vamos lá. O quinto termo é quem? É o primeiro dia, que é 80, que é a razão. A gente tem o que? A razão é 2, eu estou sempre dobrando. N menos 1 é 4. O A na quinta é quanto? É 80 que multiplica 2 na quarta. Bom, é 16. E 80 vezes 16, vamos fazer 16 vezes 8, depois a gente acrescenta aquele zero, vai ficar 48. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8 mais 4 é 12. A gente acrescenta o zero agora, 1280. A alternativa C de conquista. Nós temos aqui uma questão de progressão geométrica, né, gente? Uma questão de progressão geométrica, certo? Onde a gente sempre vai dobrando de um termo para o outro. O que é esta razão? Perfeito, gente. Questão provinha muito interessante mesmo, né? Muito bacana. E muito interessante mesmo. Volta aqui, deixa eu ver se não tem mais nenhuma questão, né? Não tem, né? Volta aqui, professor. Gente, o que comentar sobre essa prova, né? A primeira questão mesmo assim já era para, acredito, né, derrubar a galera mesmo, né? Porque era uma questão de combinação relativamente aí, uau, né, professor? E super normal, né? Desse caso aqui, professor. Pô, eu vou passar essa questão que tá meio embaçado, né? Porque interessante que fora esta questão, as outras, gente, tava bem tranquilo, né? Nada daquilo que a gente não tava acostumado, né? Tá vindo, eu percebo, bom, gente, eu faço isso faz 8 anos, né? E eu percebo que é uma tendência também a Fundatec entrar nessa questão de elevar os níveis das provas agora um conteúdo, principalmente a questão de não é análise combinatória, né? Mas também, beleza? Mas a questão de raciocínio lógico matemático, elevar este nível, né? Um pouquinho a mais. Bom, mas muito obrigado e aguardo vocês numa próxima prova. Tchau, tchau.